Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Sábado passado, pensa em um jovem nervoso. Faltava apenas uma semana para mim ter essa oportunidade. Eu falei, eu vou ligar para o pastor da igreja. Vou ligar para o pastor e vou pedir algumas orientações do pastor. Pensa numa pessoa que tem medo de errar. Pensa numa pessoa que tem medo de levar, vamos dizer, coisas estranhas. Que a responsabilidade é grande. Liguei para o pastor, falei, pastor, o irmão Douglas, está lembrado de mim? Ele falou que estava, eu estou assim, está lembrado de nada não. É o irmão que teve aí, que o Senhor ajudou no relatório dele de teologia. Eu estou lembrado, coloquei seu nome aqui. Falei, amém. Qual a sua orientação, pastor? Ô varão, fica tranquilo, seja cheio do Espírito Santo. Amém, pastor. Quando ele falou isso, eu fiquei tranquilo. Porque às vezes pessoas, ao passar o tempo na caminhada cristã, perdem o temor a Deus. Que seja simplesmente uma abertura de um culto, que seja simplesmente um momento de louvor e adoração, perdem o temor a Deus. E eu glorifico ao Senhor que o frio na barriga continua, que o medo de errar, que é o temor a Deus, continua. Amém? Que nós nunca venhamos a perder o temor ao Senhor. Amém? Que o tempo não venha nos deixar desrespeitosos com o Senhor. Quero fazer mais uma oração antes de ler a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, o tempo me ensinou que eu nunca vou estar pronto. O tempo me ensinou que eu nunca vou estar preparado, nunca vou estar no ponto, nunca vou estar no eixo. Porque é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos capacita. Tudo é o Senhor. Não tem como, Pai, fazer nada sem o Seu Espírito Santo. E é o Seu Espírito Santo que nos conduz nessa caminhada cristã. E eu me coloco nesta noite como um vaso, Pai, de barro e vazio, para que o Senhor possa me preencher e que possa sair daqui, Pai, não palavras humanas, não achismo, mas sim palavras de Deus. E que possa edificar não somente a minha vida, mas a vida de cada um que está aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. O tema, se eu não me engano, é louvor e adoração. Amém, Mateus? Glória a Deus. João 8,32, apenas ele. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conhecereis a verdade, e essa verdade, ela tem que libertar. E a verdade, Mateus, é Cristo. E se a verdade é Cristo, tem alguns princípios hoje que estão sendo passado meio obscuro, porque essa verdade às vezes não está sendo tão eficaz assim hoje nos nossos dias. Não está libertando assim como deveria libertar. Eu glorifico ao Senhor a vida dessa igreja, porque se eu estou aqui hoje, essa igreja vive uma coisa, vive uma verdade, que ela sabe entender o que é ser participante do corpo de Cristo. Tem denominações que só prega quem é de lá, só chama quem faz parte daquela instituição, quem faz parte daquela placa denominacional. E mais nenhuma outra denominação tem essa oportunidade. E essas pessoas perdem a oportunidade de viver o corpo de Cristo por inteiro. Entende? Lá onde eu congrego é um pedacinho do corpo de Cristo. Aqui é outro pedacinho do corpo de Cristo.
No céu vai unir todos os membros do corpo de Cristo. Amém? Então eu que estou hoje como um pedacinho desse corpo, representando, olha que doideira, né? Representando uma outra instituição. Porque daqui, mais ou menos umas meia hora, 40 minutos, vai sair pregão o irmão do Projeto Ômega. Nossa, olha que responsabilidade. Representando toda a igreja. E depois vai sair daqui mais ou menos meia hora, 40 minutos. Pregou um irmão lá na Batista. Olha que peso, olha que responsabilidade. E eu peço a Deus, para que ao passar os meus anos, ao passar a minha vida, eu nunca venha perder o temor. Que nesta noite, nós venhamos a voltar ao temor de Deus, a princípios que às vezes a gente deixa passar da nossa vida. Amém? O nosso Deus é um Deus de princípios. Não perca os princípios do Senhor. No começo da minha caminhada, o meu primeiro impacto com a verdade foi no ano de 2002. No ano de 2002 eu estava vendo o jogo do Cruzeiro, mais ou menos umas 10 horas da noite. E ao ver o jogo do Cruzeiro, no momento do intervalo, Mateus, eu passando de canal, caiu numa mensagem de um pastor pregando a palavra do Senhor. E naquela semana, eu voltando da minha escola de bicicleta, estava chovendo num período com guarda-chuva na mão. Tive uma brilhante ideia. Eu vou atalhar por esse caminho, para mim não precisar fazer o contorno no rotatório, eu vou passar no jardim. Só que eu com uma mão na bicicleta e outra mão no guarda-chuva, eu ao pular o meio-fio, a bicicleta virou guidão. E eu chutei o meio-fio. E eu tive um trinco no pé. Fui no médico, passei por todos os processos e nada. Aí nessa noite, no intervalo do jogo do Cruzeiro, mudando de canal, um pastor falou assim: você que está com uma dor no pé. E eu olhei para aquele negócio e falei assim: nossa, mentira. Você que está com essa dor no pé que nem médico cura. Eu falei: que é isso? O negócio é comigo. Põe a mão no seu pé. Eu falei: meu Deus. Imagina uma pessoa incrédula naquele momento. E eu falei: não custa. Põe a mão no pé. Né? Coloquei a mão no pé. Repete a oração. E eu assim: pra quê? Não vai acontecer nada. Coloquei a mão no meu pé e repeti a oração. E a oração dele foi simples. Pé. Gente, é brincadeira. Pé está curado em nome de Jesus. Eu falei: tá de brincadeira. Se era só isso eu tinha feito e pronto. Ele falou: não curou ainda porque você está sem fé. Fecha os seus olhos e crê. E simplesmente isso. Eu fui e falei: não é possível. Fechei os olhos, falei: Deus me perdoa, porque eu ri na primeira vez. Mas pé está curado em nome de Jesus. E a dor saiu na hora. Imagine uma pessoa caindo da cama que estava vendo o jogo, chorando, em desespero, com medo. Que negócio é esse? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Enjoelhei, a minha oração foi: Deus, amanhã eu procuro uma igreja. Amanhã eu vou para a igreja. Meus primos já estavam no caminho do Senhor. A primeira coisa que eu fiz foi encontrar com meu primo e falei assim: que dia é o dia de culto? Eu quero ir para a igreja. Ele virou para mim e falou assim: é quarta-feira. Eu falei: nossa, quarta-feira tem futebol. E o outro dia? Geralmente tem 2 dias, né? E o outro dia? É domingo. Eu falei: mas domingo eu fico com meu pai e minha mãe. Não, mas tem EBD de manhã. Eu falei: não, EBD de manhã tem futebol também. Domingo de manhã e quarta-feira à noite. Não, pode deixar, eu vou ver com Deus se é da vontade de Deus, e agora. E olha para você ver, de 2002, Mateus. Eu fui até 2008 nessa enrolação. E eu tinha experimentado o milagre do Senhor. Eu tinha vivido algo. Eu tinha um impacto com Deus. E olha a paciência de Deus para comigo. 2002, 2008. Eu entrei numa situação emocional muito grande. Que eu falei para minha mãe: mãe, compra uma Bíblia para mim. E ela comprou uma biblinha muito bonitinha. Ela tinha a capa do exército e era escrito assim: Exército do Senhor Jesus Cristo.
Acho que todo mundo já viu uma Bíblia dessa. Amém? E essa Bíblia, na hora que eu peguei a Bíblia, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, está escrito aqui na Bíblia, aqui atrás, aqui na parte de trás da Bíblia, quando tudo falhar, leia as instruções, porque eu fiquei com preguiça de ler a Bíblia toda. Eu falei: nossa, tem um resumo. Quando tudo falhar, leia as instruções. Amém. Essa daí mesmo. Amém. Glória a Deus, ainda faz ela. Amém. E está escrito ainda, quando tudo falhar. Eu fui e li isso, eu falei: deve ter um resumo bíblico, que não é possível, eu tenho que ler isso tudo aqui para viver algo com Deus. Cheguei perto da minha mãe: mãe, a Bíblia está escrito aqui, quando tudo falhar, leia as instruções. Ela foi e falou: beleza, vem cá, vamos orar. Ela foi e fez uma oração comigo, e eu doido querendo saber as instruções. Passa para mim, mãe, passa para mim, mãe. Ela foi, pegou a Bíblia e fez aqui a Bíblia. Folheou a Bíblia toda. Eu falei: que é isso, mãe? Não, as instruções estão aqui. Eu falei: você está de brincadeira? Não, é sério. Vou ter que ler isso tudo. Misericórdia. E pensa numa pessoa que não gostava de ler. Nem revista em quadrinho, português péssimo. Peguei a Bíblia, fui para o meu quarto e falei: Deus, me perdoa o tempo de 2002 até 2008, mas eu quero conhecer o Senhor. Eu não só quero viver de ouvir falar, mas eu quero conhecer esse Deus. E no ano de 2008, eu pegava a palavra do Senhor e lia, ao ponto de eu ter lido a Bíblia toda com 3 meses e 16 dias. Eu guardo isso na minha cabeça. 3 meses e 16 dias. Eu li a Bíblia toda e foi algo maravilhoso. Sabe quando você descobre a primeira vez que Jesus morreu na cruz por você, por amor? Sabe quando você tem um impacto daquilo que foi por amor? Ele se entregou por nós. Quando você tem um impacto assim: nossa, olha o plano de salvação. E eu chorava, e lendo a Bíblia, eu vi os pessoal tudo indo para o monte. Deus falava com o povo no alto do morro. E eu falava: Deus vai falar comigo no alto do morro também. E às vezes eu subia no monte para Deus falar comigo no alto do morro. E o engraçado é que esses tipos de movimento, não falo que, igual conversando com Mateus, vai chegar o tempo que não é no alto do morro, né, Mateus? Não é no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Em espírito e em verdade. Mas esses movimentos às vezes fazem uma diferença na nossa vida, nos fortalece espiritualmente. E eu tive um crescimento com Deus ali a partir do ano de 2008. O engraçado de tudo isso, que ao continuar a minha caminhada, eu fui tendo a oportunidade de abrir culto. Eu achava um máximo abrir o culto. Falar: nossa, Deus do céu, esse trem é legal. Até um ponto, antes em casa, eu li a palavra do Senhor. E onde está escrito: confessai os seus pecados uns aos outros. E nesse mesmo dia, chegando à noite na igreja, o pastor da igreja falou assim: hoje eu vou te dar a abertura do culto, você vai poder a abertura do culto. Eu falei: não, tem uma palavra, Deus falou comigo demais de confessar o pecado. E sem ter noção daquilo praticamente. Porque muitas das vezes pecado para nós é o que? É adultério. Pecado para nós é o que? É o que? É uma bebida? É uma tatuagem? Não sei. Pecado para nós é o que? É roubo. Mas pecado é mentira. Pecado também, Mateus, é o que? Pornografia. E eu vivia num vício de pornografia. E quando eu abri a palavra do Senhor, no meio dos irmãos, e li lá: confessai os seus pecados uns aos outros. Falei: nossa, eu tenho um pecado que precisa ser confessado para me ser liberto. E eu tive a brilhante ideia. Novo convertido, eu imaginei: se está na Bíblia, os irmãos cumprem isso. Se está na Bíblia, a igreja faz isso, isso é normal. Isso é normal da igreja fazer, amém? A igreja vem aqui e confessa o pecado uns aos outros, glória a Deus. E naquele momento eu fui movido pelo Espírito Santo, porque só Ele para fazer isso com a nossa vida. E eu cheguei diante da igreja, a igreja lotada, domingo. E o Espírito Santo me moveu a confessar o meu pecado. Falei: irmão, eu tenho que confessar um pecado aqui. Falei, meio pessoal, quero que os irmãos olhem para mim. Eu quero ser liberto da pornografia, igreja.
E passaram 13 anos, e a cara dos irmãos continua sendo a mesma. E eu falei aquilo, e dentro de mim estava gerando uma libertação. Dentro de mim estava gerando aquilo ali, estava fazendo em mim a ser liberto da pornografia. Mas eu só lembro até hoje dos irmãos com o olho regalado para mim. E eu assim, por que isso? Será que depois de mim vai ter um próximo? E eu achando até então que aquilo era normal no meio da igreja. Aí eu lembro um outro colega meu lá atrás rindo de mim. Disse, por que está rindo? E o bobo não sabia de nada. Mas o pastor me ajudou. Depois que eu confessei meu pecado, chorei, pedi à igreja para me ajudar. Eu lembro que o meu pastor chegou, pegou o microfone e falou assim, irmãos, quem é o próximo? E adivinha quem foi o próximo? Foi? O pastor. Somente o pastor. Mais ninguém. Se passaram 13 anos e até hoje só foi o pastor. E outro irmão que congregou com a gente, agora está em outro ministério, me encontrou e falou assim, e aí Douglas, você continua confessando pecado? Sim, mas diante da igreja não. Diante da igreja agora é perigoso. Eu conheci um outro lado da igreja que eu não conheci. Porque depois que eu confessei esse pecado, por incrível que pareça, a gente acha que é algo digno, meu irmão. Mas algumas pessoas se afastaram de mim. Algumas pessoas não chegaram nem perto de mim mais. Que menino doido é esse? Depois eu fui entender que realmente foi uma loucura, mas foi uma loucura guiada por Deus. E era necessário para a minha vida. E eu aprendi um lado da igreja. Que eu fiquei triste. Que eu achei que a igreja que estende a mão para tirar uma pessoa do buraco. E quando a igreja está sentada na cadeira, onde a gente sempre orou para aquela pessoa chegar e sentar. Quando comete um erro, a gente não estende a mão, a gente aponta o dedo. A igreja é uma loucura, né? A igreja tira a pessoa do mundo. E quando o mundo sai da pessoa e a pessoa peca, a pessoa erra, está aqui pertinho de nós. Em vez da gente continuar o processo, às vezes a gente aponta o dedo e coloca ele de escanteio. E naquele momento eu fui colocar de escanteio na igreja. Alguns irmãos não queriam nem que eu abrisse o culto mais, você acredita? Porque eu estava em pecado. Em João, a palavra de Deus nos ensina que aquele que não tem pecado se faz mentiroso. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, porque não é só confessar. Depois que eu confessei, eu aprendi que eu tinha que deixar o pecado, pastor. Não era só, era um processo de confessar e deixar o pecado. Não adianta só confessar pecado. Não adianta só vir aqui na igreja confessar pecado. Não adianta só ir para o pastor, preciso confessar um pecado para o senhor. Não adianta só confessar seu pecado para sua esposa e sua esposa te ajudar nessa caminhada, com seu melhor amigo, mas é necessário o quê? Deixar o pecado. Aquele que confessa e deixa, há cura. Então a cura só vem para quem deixa. É necessário confessar o pecado, mas é necessário o segundo passo, deixar ele. Amém? Depois desse processo, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Guardo ela até hoje na minha vida. No ano de 2010, 2011, se eu não me engano, eu fui tirar minha habilitação de carro. E ao ir tirar essa habilitação, eu estava levando o Mateus R$2. Naquela época R$2 era dinheiro. Dava para comprar uma coxinha e ganhava o suco. Hoje dá para comprar uma bala, dá para pagar a faixa azul, né? Dá para pagar a faixa azul, R$2. Mas naquela época era muito dinheiro, gente. Quanto que é um pastel hoje? Uns 5, 7 reais? Naquela época R$2 era um suco, um copo de suco grande, não é aquele de cafezinho não, e uma coxinha. E eu peguei esses R$2, fui para tirar a carteira e falei, depois que eu tirar a carteira, eu vou comer o quê? Uma coxinha e um copo de suco. E eu fui tirar a carteira, estava nervoso, tudo assim e tal. E fui orando, ao ponto de eu sentar no carro, Mateus. Crente, né? Crente, quando tu tem que orar antes. Né? Eu sentei no carro, abaixei a cabeça e fui orar. Mas a mandadora do meu lado falou, se Deus não te ouviu até agora, não te ouve mais não. Vamos embora, liga o carro. Imagina uma pessoa nervosa depois que a mulher falou isso. Fui, coloquei o cinto, arrumei tudo. Resumidamente, com 2 minutos, a mulher já tinha me aprovado. Falei, glória a Deus.
E pensa uma pessoa assim, que fica preocupada, está fazendo um tempo, mas está preocupada com o serviço. Peguei minha bicicletinha, minha Monarch, vermelhinha, e saí pedalando, correndo para voltar para o serviço, com medo de demorar muito para mandar eu embora. Primeiro emprego, primeiros meses. Tem que continuar esse temor onde eu trabalho. Amém, Mateus? Você também? Amém? Então assim, aí eu saindo, eu estava com meus R$2. Eu falei, nossa, na hora que eu chegar eu vou lá no coreano, pego minha coxinha, meu suco, e vou para a portaria 2, hein? No caminho, no meio do caminho, eu vejo um gari varrendo a rua. E eu sinto o Espírito Santo falando assim, Mateus, vai lá e dá os R$2 para ele. Eu falei, você está doido? Não. E eu passando de bicicleta, eu sentindo, vai lá e dá os R$2 para ele. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa, não, isso é doido. Em primeiro lugar, eu estou querendo comer minha coxinha e meu suco. Em segundo lugar, se eu chegar para um gari e dar um R$2, ele vai se sentir desrespeitado. Não tem como, ele vai achar que eu estou fazendo com a cara dele. E eu andei mais ou menos 1 quilômetro ou mais de bicicleta. E Deus me incomodou tanto, falei, não, tem que voltar lá. Eu dou os R$2 e saio correndo, seja o que Deus quiser. Gente, a gente não perde tantas coisas por ser sensível ao Espírito Santo. Eu cheguei perto daquele gari e falei assim, oi irmão, a paz do Senhor. Ele só olhando assustado. Rapaz, Deus mandou te dar R$2. E fiz o que eu planejei, dei os R$2 e saí correndo. Eu só lembro que ele abaixou a cabeça, começou a querer enjoelhar assim, não sabia que era enjoelhar, eu ia pegar a pá para mim, só sei que eu montei na bicicleta e fui embora. Eu não vou ficar para ver o que ele vai fazer depois. E cheguei no serviço, era sexta-feira. Cheguei no serviço, trabalhei, e segunda pela manhã eu fiquei sabendo do milagre. Teve o culto domingo, chegou um irmão da igreja aqui do Anamora, falou assim, Douglas, eu tenho um testemunho para te contar, você que gosta? Eu falei, pode contar? Rapaz, você acredita que na igreja tem um gari? Na hora que ele falou que tem um gari, eu falei, não é possível que é o gari dos R$2. O que esse cara falou de mim lá na igreja? O pior, Douglas, ele testemunhou para a igreja toda. Eu falei, não, ainda bem que não sabe meu nome. E você não sabe, Douglas, você acredita que ele estava ali varrendo rua e falando com Deus? Deus, olha o serviço que eu tenho. Todo mundo passa aqui e me cumprimenta. Todo mundo passa aqui, parece que eu sou o mesmo lixo que eu estou varrendo a rua. Ninguém aqui me vê, Deus, eu sou invisível na sociedade. Se o Senhor me ama mesmo, manda alguém vir cá e me dá R$1. Ele falou, irmãos, o maior arrependimento foi eu ter pedido R$1 a Deus. Porque parou um cara doido lá de uma bicicleta, meio esquisito lá, e me deu R$2. Se eu tivesse pedido mais, irmãos, eu acho que Deus tinha me pedido mais. Eu falei, glória a Deus, irmãos, só foi um, porque eu só tinha 2. E gente, eu carrego isso comigo como algo muito forte na minha vida. Foi algo que impactou minha vida, meu irmão. A ser sensível ao Espírito Santo, a entender quando é eu e quando é o Espírito Santo. Ah, Douglas, você já fez coisas que não retornou como você queria que retornasse? Sim. Mas eu sei que algo ali foi feito. Eu sei que algo ali atingiu. Porque essa verdade que a gente prega, ela tem que continuar libertando, ela tem que continuar curando. Se a verdade é Cristo, ela tem que continuar sendo o quê? Cura, libertação. O Evangelho é de confronto. Se o Evangelho parou de te confrontar, você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo algo até parecido com o Evangelho, mas é algo que você montou para viver onde você quer viver. O Evangelho confronta o ser humano. O Evangelho continua mudando o ser humano, não importa, é pastor, mas continua sendo confrontado pelo Evangelho. É líder de louvor, mas continua sendo confrontado pelo... Se parou de confrontar você, pede misericórdia. Você parou de estar no foco. Porque o Evangelho verdadeiro continua confrontando. E ele continua me confrontando até hoje. Amém? Glória a Deus. Mas tem 3 coisas que eu quero citar nessa noite também. Por que será que essa verdade, que é tão verdade,
não está tendo esse poder mais no meio da sociedade. Você já parou para pensar quando a gente prega Cristo? Às vezes não tem o poder para ser aquela verdade. Quem aqui já pregou para alguém e queria que a pessoa aceitasse Jesus na hora? Quem aqui já evangelizou alguém e a pessoa não está entendendo nada, pastor? Aí você quer abrir a cabeça da pessoa e passar tudo aquilo que você sabe para ela. Uma vez eu encontrei com um amigo, eu falei, não, ele tem que saber dessa verdade. Eu fui e falei tudo para o meu amigo. E falei, e agora você quer aceitar? Ele falou, não. Eu falei, esse cara é doido. Depois de tudo isso, ainda não? Falei, não é possível. Ele falou, não. Falei, não, me deu vontade de abrir a cabeça dele, enxertar aquilo ali dentro dele, e eu quase perdi um amigo, por tanto insistir. Aí depois eu aprendi, meu irmão, que a gente planta, o outro joga a aguinha, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A gente não tem poder para isso. Eu aprendi que é momento, às vezes, de eu plantar, é momento de eu jogar a água, mas o Espírito Santo faz o resto. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não consigo fazer isso crescer e germinar dentro de ninguém. Mas o meu papel é ir, pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê será salvo. Creia em quê? Em Jesus. Jesus é a salvação. Mas temos coisas que é necessário tirarmos do nosso meio. E essas coisas, interessante para a gente tirar do nosso meio, é algo cultural. É o costume. Você sabe o que é algo cultural? Algo cultural vem de fora para dentro. Algo cultural é algo que está fora, mas você, ao passar o tempo, você absorve aqueles costumes. E costume é aquilo que é seu. Então é necessário, às vezes, a gente tirar uma certa costura que está no nosso meio, que não deveria ter entrado dentro da igreja, mas já entrou. O papel da igreja antes era não ter deixado entrar. O papel da igreja hoje é tirar, porque já entrou. Você sabe por que essa verdade não está libertando mais? Porque às vezes eu prego a verdade, Mateus, colocando costume meu. Às vezes eu prego essa verdade colocando algo cultural. Vocês estão entendendo? Olha para vocês verem que loucura. Lá na igreja onde eu congrego, aqui não acontece. Onde eu congrego, acontece. O pessoal do louvor, Mateus, começou a brigar um com o outro para escolher a canção que ia cantar. Porque um queria Fernandinho, outro queria um Cassiane, outro queria não sei o quê, outro queria só hino da harpa. Ele falou, não, hino da harpa que sente o Espírito Santo. Aí teve uma reunião, e o pastor, graças a Deus, foi sábio, juntou todo mundo e falou, gente, vocês não podem querer só cantar aquilo que edifica a sua vida. Vocês têm que saber, entender que tem várias canções. As canções têm que ser o quê? De adoração a Deus. Ponto. Tem que ser letra de exaltar o nome de Deus. Ponto. Mas tem vários ritmos com isso. Aí hoje, para a honra e glória do Senhor, cada um escolhe uma música, olha que coisa linda. Mas não. Um líder de louvor que passou lá muito tempo antes, queria que fosse só hino da harpa. Aí teve um irmãozinho mais velho lá na igreja lá que falou, não, eu quero aqueles da década de 40. Imagina a confusão. Os irmãozinhos mais novos. Costume. Coisa que edificou a sua vida, às vezes não vai edificar a vida do outro, da maneira que edificou a sua. E essas coisas às vezes migram para dentro da igreja e a gente às vezes não sabe filtrar. Hoje lá na igreja cada um leva uma música, Mateus. Tem o hino da harpa, tem a de 1940, tem a de 2022 e está na bênção. Porque está tirando esse algo cultural, esse costume de dentro da igreja. Até pouco tempo atrás, Mateus, torcer para o Cruzeiro era a melhor coisa do mundo. 2 anos atrás, vamos colocar 3 de uma vez. 3 anos, para não errar.
3 anos atrás, torcer para o Cruzeiro era a melhor coisa do mundo. Todo cruzeirense era feliz. Pastor, é cruzeirense, pastor? Deus abençoe o nosso pastor. Glória a Deus. Poder acertar o time do pastor, já tem um grande ganho. Imagina, hoje, o cruzeirense sair na rua e olhar para um atleticano, faltando 2 jogos para falar campeão. Imagina, Mateus. E você encontra com Mateus. O que eu estou querendo falar com isso? Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Na minha casa, eu fui ensinado, Mateus, que torcer para o Cruzeiro era verdade. Eu fui ensinado ali algo cultural, que virou costume na minha vida, que torcer para o Cruzeiro era verdade, mano. E Amém. Também acho. Mas na casa do Mateus é diferente, eu tenho certeza. O que seu pai te ensinou? É o galão da massa. É torcer para o galo. Na casa do Mateus, torcer para o galo é a verdade. E se falar lá na casa do Mateus que é o Cruzeiro, eles vão falar, mentira, é ou não é? Na minha casa vão falar que é mentira o Atlético. Mas não importa se é na casa do pastor, se é na minha casa, se é na casa do Mateus. Não importa o time que você torce. Tanto em qualquer casa que está aqui, a verdade é Cristo. Quem torce para o Atlético, a verdade continua sendo Cristo. Então torcer para o Atlético, Mateus e para o Cruzeiro é uma mentira. É algo que foi plantado em nós, é algo cultural. Não é verdade. Porque o que é verdade? Não importa a casa, não importa a placa da igreja, continua sendo Cristo. Então você sabe agora que torcer para o Atlético é uma mentira. Não adianta nada esse título que vai vir aí, pura mentira. Amém? É uma alegria falsa. Não adianta rir. Se ele rir aqui, eu vou fazer uma brincadeira, vocês me avisam, tá? Olha que interessante. Uma vez eu vi um irmão, ele me convidou para pregar e falou, pastor, não é esse irmão que você vai pensar não, pelo amor de Deus, que hoje já fez isso. Você pregar lá na igreja, lá você tem que arrancar essa barba sua fora. Não é ele, não é outro. Eu falei, amém, irmão, passo para esta barba e cresce de novo. Vou. Acho que não gostou muito da resposta, não convidou mais não. Mas é algo cultural. É um costume. E a gente está condicionando isso para pregar a palavra de Deus. Gente, eu sou de uma igreja que o pessoal tudo lá é terno e gravata. Tudo terno e gravata. E eu olho para aquele negócio, respeito, gosto da instituição, mas num calor não entendo aquele negócio. Não consigo entender, mas eu respeito. E às vezes eu sou cobrado para usar, tem momento que eu uso, tem momento que eu dou uma escapadinha. Calor, a igreja não tem ar-condicionado. Eu vejo aqueles caras tudo de terno e gravata e falo assim, gente, isso é fé demais. O suor está suando quente. Isso é costume. Você sabe o que é isso? Costume. E algo cultural, Mateus? É que faz a verdade parar de ser verdade. A verdade está deixando de ser verdade, Mateus, porque a gente está pregando verdade enxertada com costume. Está pregando verdade enxertada com algo cultural. E quando a gente deixa a verdade genuína de ser pregada e começa a enxertar algo cultural, a gente perde, pastor, as pessoas. Porque a religião une, Jéssica, a pessoa com Deus, religa. Jesus fez isso. Jesus é a verdadeira religião. A religião religa o homem com Deus, mas a religiosidade mata. E essa verdade às vezes não está sendo pregada com tanto força mais. É porque essa verdade hoje está sendo pregada com algo costume. Não está sendo apenas pregada a verdade, que é Cristo. Qual que é a verdade, Mateus? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Está além de toda teologia, está além de todo o ramo teológico. Não pode faltar. Amém? Está além de toda a placa denominacional. E isso é doutrina. O que é doutrina? Tanto onde eu congrego, tanto onde o Mateus congrega,
Então, onde é que congrega? Não importa, doutrina é Bíblia. E está sendo deixado de ser pregado Bíblia para pregar dentro das igrejas, usos e costumes. Isso estão matando pessoas. É necessário voltar a pregar no púlpito Jesus Cristo. É necessário pregar no púlpito arrependimento de pecado. Um dia eu falei na igreja, falei com a minha esposa, que um dia eu vou pregar a passagem de João Batista. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Ela falou, você não tem coragem? Eu falei, eu tenho. Imagina você pregar isso hoje e fala que não era uma verdade na época que libertava. Fala que na época não era uma verdade que confrontava. E hoje as pessoas não querem viver mais um evangelho que confronta, que liberta. Por quê? Porque estão criando o quê? Estão criando um evangelho para eles. Estão criando doutrina para eles. E a verdade já não é mais pregada como verdade. Lembrei da historinha da verdade e da mentira, mas não vou contar. Depois, se quiserem saber, pode perguntar ao Mateus. Ele falou para mim, estou proibido de contar essa história. Pastor Rios, você sabe, pastor? Não, depois pergunto ao Mateus. Vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração. Jesus é a verdadeira doutrina. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para finalizar, um dia Pilatos estava do lado de Jesus. E Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Muitas das vezes nós estamos igual Pilatos, do lado de Jesus, e perguntando ainda o que é a verdade. Feche seus olhos, quero orar por vocês. Senhor, o Senhor é a verdade, Pai, que nos cura, que nos liberta, que nos edifica. O Senhor é a verdadeira doutrina, o Senhor é a verdadeira religião, é o que religa o homem com o Senhor. Faça-nos, Senhor, olhar dentro de nós mesmos e tirar todos os usos e costumes, tudo que é algo cultural, tudo que é costume meu, e achar que eu tenho que pregar o Evangelho exigindo outras pessoas a viver uma vida que eu vivo, achando que o Senhor está imposto em um rótulo, em um quadrado. Ah não, Deus age assim, para curar tem que ser desse jeito, para libertar tem que ser, parece uma lista de compra para adoração ao Senhor, tem que ser essa canção, tem que ser essa pregação. O Senhor nos ensina a viver uma verdade que liberta, nos ensina a viver uma verdade que cura, que transforma, e essa verdade só encontraremos no Senhor, porque o Senhor é a verdade. Pai, quero te agradecer por no ano de 2002 ter meu primeiro encontro com o Senhor, e no 2008 eu tomar posse desse encontro e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e quero colocar o resto da minha vida em tuas mãos. Eu sei que eu fui chamado, Pai, mas devemos trilhar um caminho de salvação. Senhor Jesus, obras não salva ninguém, mas a condição de eu ser salvo por Senhor é as obras ser geradas em minha vida, é algo natural. Sabemos também, Pai, que ir na igreja não salva ninguém, mas se eu sou salvo, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu sinto necessidade de estar na igreja. Senhor, tantos assuntos hoje, dizimar e ofertar, mas a verdade nos ensina que dízimo e oferta é condição do evangelho que eu estou vivendo. Então me ensina a viver um evangelho aonde eu vivo a verdade em Cristo. Pai, tira todas essas verdades que eu plantei na minha vida que são mentiras. Abre meus olhos, Senhor Jesus, e que eu viva a plenitude do Seu Espírito.
Sem o seu Espírito Santo, eu não sou ninguém. Sem o seu Espírito Santo, eu não consigo nada. É Ele que me convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e me aponta o caminho. E depois de me apontar o caminho, Ele não me abandona e fala assim: agora eu vou com você, porque até sem Ele eu vou me desviar de um caminho que Ele me mostrou. Muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça. É a causa de nós não sermos consumidos. Em nome de Jesus. Amém.